Abacuque 1:12. Vamos ler a palavra do Senhor. E diz assim, a palavra do nosso Deus: Não és tu, desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, ó meu Santo, não morreremos. Ó Senhor, puseste aquele povo para executar juízo. Tu, ó rocha, o estabeleceste para servir de disciplina. Tu és tão puro de olhos, que não podes suportar o mal, nem tolerar a opressão. Por que então toleras os traidores e te calas quando os perversos devoram aqueles que são mais justos do que eles? Porque trata as pessoas como se fossem peixes do mar, como se fossem animais que rastejam, que não têm quem os governe. O inimigo pesca todos com anzol, apanha-os na sua rede e os ajunta na sua rede de arrastão. Então ele se alegra e fica contente. Por isso, ele oferece sacrifício à sua rede e queima incenso à sua rede de arrastão. É por meio delas que aumentou as suas riquezas e tem abundância de comida. Mas será que ele continuará a esvaziar a sua rede? Será que continuará a matar os povos sem dó nem piedade? Estarei na minha torre de vigia, ficarei na fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta terei à minha queixa. Oremos mais uma vez. Pai soberano, nós suplicamos a Ti, ó Deus, que use, Senhor, esta palavra para vir falar aos nossos corações, ó Deus. Nós clamamos a Ti, tão somente a Ti, Senhor, que prepare os nossos corações para receber a Tua palavra. Ó Deus, temos aprendido com Abacuque, ó Pai, que nem sempre a resposta que ouvimos da parte do Senhor vai nos encher o coração de alegria exultante. Muitas vezes nos deixará perplexos, porque a Tua palavra, Senhor Deus, ela confronta as nossas vidas. Então peço a Ti, Senhor, se nesta manhã algum de nós, dentre nós, será confortado ou confrontado pela Tua palavra, que o Senhor assim direcione. Que eu esteja como um servo Teu, ó Pai, como um carteiro, ó Deus, que com uma correspondência entrega de forma fidedigna, sem alterar o conteúdo da correspondência. Eu peço que aqui eu esteja também como um servo Teu, ó Deus, debaixo da autoridade da Tua palavra, entregando à Tua amada igreja, Senhor Deus, aquilo que vem tão somente da Tua parte e não da minha. E ó Deus, usa essa palavra para penetrar em cada coração. É o que oramos, no nome de Jesus. Amém. Queridos, nosso tema hoje vai ser a perplexidade que não destrói a esperança. A perplexidade que não destrói a esperança. Nós vamos refletir sobre isto nesta manhã. E é curioso que muitas vezes nós, à semelhança de Abacuque, oramos e clamamos a Deus. Talvez você até lembre de alguma situação em que você está diante de Deus, clamando a Deus por uma situação, e aí você vai refletir na palavra de Deus, no seu devocional, ou você vai fazer um estudo da palavra, ou até mesmo diante de uma exposição bíblica, você tem a resposta para aquela circunstância em que você estava orando, em que você estava clamando a Deus. Talvez o que você estivesse orando fosse por um conflito familiar, um conflito no trabalho, em que você está diante daquela situação difícil, e você olha para aquele conflito e você diz: Senhor, tira essa pessoa daqui, tira essa pessoa da minha frente, faça com que ela suma. E essa talvez seja a oração, seja o lamento. Eu não aguento mais essa circunstância. E aí você está diante da
da exposição da palavra, e Deus usa a palavra para falar ao seu coração. E Deus olha para você e diz o seguinte: perdoa, ora por ela, clama por ela. Ou Deus diz: eu vou usar esta pessoa para tratar o seu coração. Aí você olha e fica talvez perplexo: Senhor, não era bem isso que eu queria ouvir, não era bem essa resposta que eu esperava. E muitas vezes a resposta que nós recebemos de Deus, ela vai causar essa sensação de perplexidade. Muitas vezes um cristão, ele entra na onda o jovem entra na onda no namoro missionário, né? Que é a nova moda. O que é o namoro missionário? O cristão namora o não cristão na intenção de converter. Só que isso causa um efeito contrário, porque ele namora o não cristão para converter o não cristão, e ele acaba indo para o mundo junto com o não cristão. E aí ele está nessa situação e começa a orar para que Deus converta a pessoa, né? Um exemplo. E aí quando ele vai para a palavra, e ele de repente vê que Deus diz que um cristão não pode ter esse tipo de relação, desse julgo desigual. E aí ele começa a pensar: e agora, Senhor? E o Senhor diz: termina, evangeliza a pessoa depois, mais para frente, quando ela se converter, aí você tem esse relacionamento com essa pessoa, e aí você fica perplexo. Muitas vezes, e na maioria das vezes, a resposta de Deus, ela vai causar em nós. E a questão é como nós lidamos com esse tipo de reação, de perplexidade. Como nós lidamos com isso? Será que diante dessa resposta de Deus, essa perplexidade vai nos causar uma frustração a ponto de querermos nos afastar do Senhor? Ou isso vai causar de certa forma perplexidade que vai nos levar a confiar no Senhor, ou até mesmo nos dar esperança de saber que Deus sabe o que é melhor para nós, mesmo quando os caminhos que Deus está nos apontando sejam caminhos que nós não conhecemos, sejam caminhos que para nós parecem estranhos, para nós parecem confusos, para nós parece não fazer sentido. Mas, irmãos, Deus sabe sempre o que é melhor para o seu povo, o que é melhor para os seus filhos. E nós vamos refletir nessa manhã e vamos ver exatamente essa reação que Abacuque teve. Como nós temos visto nas últimas semanas, o livro de Abacuque é praticamente um diálogo de Abacuque com Deus. O livro de Abacuque, ele trata desse diálogo entre Abacuque e Deus. E Abacuque, ele vai até Deus e ora e clama a Deus por muitos anos, por vários anos, por algumas questões que ele vê na sua sociedade, que a gente viu que não é diferente da nossa. Ele clama por violência, ele clama por injustiça, ele clama pela maldade que havia na sua sociedade, e a gente viu que isso está presente na nossa sociedade. A gente viu que esses elementos também estão presentes em nossos dias, como violência, maldade, injustiça, e ele clama por isso. E aí ele pede para que Deus venha cumprir a sua aliança, que venha manifestar a sua aliança, ou seja, o povo está quebrando a aliança, então que Deus traga juízo para esse povo. Só que Deus, no versículo 5 até o 11, ele responde a Abacuque, e ele diz: olha, Abacuque, eu vou trazer juízo para vocês, só que o juízo que eu vou trazer, eu vou levantar uma nação, os caldeus, para que eles venham e julguem a nação de Judá. Abacuque fica perplexo. Peraí, Senhor, não era bem isso que eu estava esperando. E aí Abacuque, diante da sua perplexidade, ele vai novamente a Deus em oração, versículo 12 até o 2:1, que é o texto que nós refletiremos hoje, nessa manhã. E esse versículo, ele vai tratar de alguns aspectos. Ele trata da majestade de Deus, no verso 2 e 13, nós vamos ver isso. Ele vai tratar da fragilidade de Judá, 14 e 15, e da arrogância dos caldeus, verso 16, 17, e capítulo 2, versículo 1, nós vamos ver aí a expectativa, ou a esperança do profeta Abacuque, a reação de Abacuque, ou aquilo que ele vai colocar diante de Deus. Então, o que nós
temos aqui nesse texto, que nós podemos ver até com as palavras de Abacuque, a gente vai perceber que o que é importante nós entendermos o pano de fundo também do que era a Babilônia nos tempos de Abacuque. Quando a gente olha para esse texto, quando a gente olha para a Escritura, a gente vai ver que esse povo, a história desse povo, a história dos caldeus, era uma história marcada pela maldade. E quando a gente olha por toda a Bíblia, a gente vai perceber que a Babilônia, ela deixa de ser apenas um lugar, um país, ela deixa de ser apenas algo geográfico e passa a significar uma oposição humana a Deus. Então, quando a gente tem essa palavra Babilônia, a gente vê que, de fato, se tornou uma oposição ao Senhor. E aí, quando nós estamos diante desse texto, nós vamos perceber, de fato, tanto nos versículos anteriores do sermão passado, a gente viu a forma como Abacuque descreve, melhor dizendo, a forma como Deus descreve essa nação. A gente vê que de fato era uma nação cruel. Mas ainda a título de introdução, eu quero refletir com vocês algumas coisas que Abacuque trata nesse texto, que são importantes para a gente observar. Uma coisa, quando a gente lida com essa evolução de Abacuque no decorrer do livro, com essa questão de ele estar perplexo, mas ainda assim essa perplexidade dele não vai destruir a esperança, a gente vai perceber alguns elementos no texto que nos ajudam a compreender isso. E a gente vai ver que o conhecimento de Deus é uma ótima maneira de combater o desespero, de combater a desesperança, de combater as nossas crises muitas vezes. Abacuque, ele está entristecido, ele está abatido por problemas internos e por ameaças externas, ele está abatido em olhar para a maldade da sua nação, mas não apenas isso, em ver que a sua nação será invadida também por outra nação que era extremamente cruel. Ele está esmagado pelos pecados do seu povo e também preocupado com a invasão da Babilônia. A crise de Abacuque, ela foi gerada primeiramente por um silêncio de Deus quando ele estava clamando. A gente viu isso no versículo de número 2. E aí, diante dessa inquietação, quando Deus rompe o silêncio, ele fica também mais perplexo ainda com a resposta de Deus à sua oração, a forma como Deus respondeu à sua oração. Nesse beco sem saída, que ele olha para todos os lados, ele não sabe como ele vai reagir a tudo isso. O que lhe trouxe esperança em meio a todo esse desespero foi o conhecimento que ele tinha de Deus. O conhecimento que ele tinha de Deus o trouxe esperança. E a gente vê isso no versículo 12, quando ele diz: não é tu desde a eternidade, ó Senhor meu Deus, ó meu santo. Aí depois ele fala: não morreremos. Ele olha para o atributo, para a característica de um Deus eterno, de eternidade a eternidade, um Deus santo, e ele diz: não morreremos. Ele tem essa certeza. Mas um outro aspecto importante que Abacuque destaca para nós é que o desabafo com Deus pode ser uma experiência libertadora. Eu não sei quanto de vocês, diante de um momento de muita angústia, já teve a experiência de chegar para um amigo, de chegar para o esposo, para o pai, para a mãe, para um parente, esposa, ou para um amigo, e desabafar, e abrir o coração. Às vezes a pessoa só te escuta, só te ouve. Depois talvez ela nem tenha o que falar, mas ela ora com você, ela chora com você, e você percebe que aquilo é libertador. Você jogou aquilo, descarregou tudo aquilo. Isso de fato é libertador, irmãos. É muito bom abrirmos o nosso coração, termos amigos em quem confiar em momentos de angústia. Mas, irmãos, existem crises e questões que estão no mais profundo da nossa alma, que às vezes a gente tem até medo de falar isso para alguém.
eu vou te dar uma boa notícia. Não tenha medo de abrir para Deus. Deus não vai se escandalizar com nada que você possa pensar, ou nada que está guardado no mais profundo do teu coração. Sabe por quê? Porque Ele sonda, Ele conhece o teu coração. Não há nada que você venha dizer a Deus que Ele vá se escandalizar, Ele vai ficar horrorizado com você, ou Ele vai olhar para ti e dizer: eu nunca esperei isso de você. Como você fala isso para mim? Não, irmãos. A despeito de quem nós somos, Deus nos escolheu. Deus nos conhece no mais profundo do nosso íntimo, e conhecendo os nossos pecados, falhas, limitações, Ele nos escolheu. Então, nós não precisamos temer, nós não precisamos ter medo de abrir o nosso coração para Deus. Muitas pessoas pagam caríssimo para apenas desabafar para um outro desconhecido, quando você pode dobrar os seus joelhos e abrir o coração para Deus. E foi o que Abacuque fez. Ele olha para um lado, olha para o outro: Senhor, como assim? E ele abre o coração para Deus, ele fala tudo aquilo que está o inquietando. E Deus ouve a sua oração. Deus ouve. E nós temos vários exemplos na Bíblia acerca disso. Quando Deus, lá em Gênesis, quando Deus ele chama Agar pelo nome e lhe perguntou: o que tens, Agar? Quando ela estava ali abatida, ele chama ela e diz: o que você tem? Quando o Senhor também viu Elias na caverna da depressão ali, quando Elias estava lá na sua crise ali naquela caverna, Deus o chama, pergunta: o que fazes aqui, Elias? Jesus perguntou a Pedro por 3 vezes: tu me amas? Abacuque, irmãos, ele tem um conflito teológico. Ele tenta harmonizar a santidade de Deus com o uso de uma nação perversa para disciplinar a nação eleita. Ele tenta harmonizar o amor de Deus com o sofrimento do justo. Essa angústia existencial, ela é exposta, e nesse desabafo, começa aqui a desapontar a cura. Começa a vir a cura a partir do momento em que ele desabafa e fala tudo isso para Deus. Senhor, eu não consigo harmonizar. Como pode? Tu és um Deus santo. Tu que é a rocha. Como tu podes usar essa nação perversa? Ao invés dele se poupar, se fechar nos seus questionamentos, ele apresenta tudo isso para Deus. Ele conversa com Deus. E isso, irmãos, não é forma de incredulidade. Isso não é um problema, termos conflitos e apresentarmos para Deus. A incredulidade, de fato, ela é uma rebelião contra Deus. Ela é uma recusa em aceitar o que Deus diz e o que Deus faz. Mas diante de muitas perguntas, diante de muitos dilemas da vida, nós não devemos nos privar de fazer essas perguntas, principalmente para Deus, porque Ele tem todas as respostas. Evitar perguntas difíceis ou se contentar com meias verdades e respostas superficiais, respostas complacentes, significa continuar na imaturidade. A vida ela é complexa, e nós precisamos entender a complexidade da vida e lidar com essas questões que muitas vezes são difíceis, questões que talvez nós não tenhamos a resposta nesse plano. Realmente, irmão, se você encarar as questões honestamente, discuti-las com o Senhor, isso vai promover crescimento para você. Aquilo que Pedro diz, crescimento na graça e no conhecimento de Cristo. Não tenhamos medo de fazer perguntas difíceis, porque o nosso Deus tem a resposta.
Mas Abacuque ainda nos ensina que a oração ela pode ser a maneira mais adequada de buscarmos respostas para as nossas aflições. A oração ela é um instrumento glorioso de intimidade com Deus. E ela também é uma maneira de trabalhar a nossa alma nos momentos de turbulência. Abacuque ele foi um profeta, como eu disse, diferente de todos os outros, porque ele foi um profeta intercessor. Ele orou, ele esteve diante de Deus, ele apresentou as suas queixas a Deus. E a oração, de fato, ela é uma grande ferramenta, uma das disciplinas espirituais mais importantes e que nós precisamos exercê-la diariamente. Dr. Russell Shedd, ele dizia que a oração está para o crente assim como a respiração está para o homem. Nós precisamos respirar a todo instante, senão morreremos. E a oração é da mesma forma. Precisamos orar sem cessar, constantemente, senão morreremos espiritualmente. Então, a ideia central desse texto é a seguinte: nos períodos de dúvidas, incertezas e angústia, lembre-se de quem Deus é e espere somente nele. Mais uma vez, nos períodos de dúvidas, incertezas e angústias, lembre-se de quem Deus é e espere somente nele. E nesse texto são destacadas 3 verdades. Nós vamos examinar essas verdades e tirar algumas lições de cada uma delas. A primeira verdade que nós vemos é o Deus de Abacuque, ou seja, o conhecimento de Abacuque de quem Deus é, versículo 12 e 13. Vamos ver o que Deus fala acerca de Abacuque. Não és tu desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, ó meu santo, não morreremos. Ó Senhor, puseste aquele povo para executar juízo. Tu, ó rocha, o estabelece para servir de disciplina. Tu és tão puro de olhos que não podes suportar o mal, nem toleras a opressão. Por que então toleras traidores e te calas quando os opressores devoram aqueles que são mais justos do que eles? Olha que interessante, quantas características, quantos atributos de Deus Abacuque descreve nesses versículos. O conhecimento de Deus nos fortalece e nos ajuda a decifrar muitos enigmas da história. Quando os teólogos de Westminster, que a gente lê constantemente na nossa liturgia, lá na nossa leitura de confissão, quando eles tiveram de definir Deus, eles encontraram grande dificuldade. Como nós vamos definir Deus? Como nós vamos escrever quem Deus é? Então um dos teólogos se pôs a orar. E quando esse irmão se levantou, ele começou a adorar a Deus e disse o seguinte: Deus é espírito, em si e possir infinito em seu ser. Glória, bem-aventurança e perfeição, todo suficiente, eterno, imutável, insondável, onipresente, infinito em poder, sabedoria, santidade, justiça, misericórdia e clemência, longânimo e cheio de bondade e verdade. Quando ele termina de orar, todos disseram: essa é a definição de Deus que precisamos. Na oração, mais do que em qualquer outro momento, nós nos voltamos para Deus e pensamos na majestade e soberania de Deus. E foi assim que Abacuque descreve Deus com essas palavras. Ele começa dizendo que Deus ele é eterno. Tu és desde a eternidade, Senhor. Tu és o Deus que não foi criado. Tu és o Deus criador. Tu és o Deus que antes que todas as coisas viessem a existir, tu já estava lá. Tu não é produzido pela arte ou pela imaginação humana. Tu és o Deus quem dirige a história. E ele fala desse Deus eterno. Porque Deus é eterno, ele é imutável em seu propósito, em sua providência. Esse Deus eterno é um Deus que não muda. De eternidade a eternidade ele é o mesmo. E ele sempre será o mesmo. Abacuque também descreve Deus como rocha. Olha, ele diz: tu, versículo 12, na parte final, ó rocha, aquele que nunca muda. Esse é o nosso Deus.
E é interessante que Malaquias 3:6 diz o seguinte: pois eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois destruídos. Olha só, Abacuque, ele reverbera isso. Tu, ó rocha, Senhor, estabelece, ó Senhor, puseste esse povo, tu, ó rocha, ele firmado e crendo que porque o Senhor não muda, por causa das promessas do Senhor, por causa desse Deus, que quando ele usa aqui o Senhor, talvez na sua Bíblia, no verso 12, Senhor esteja todo maiúsculo, que é a tradução do termo hebraico, que é o nome de Deus, que é o nome do Deus da aliança. Então, firmado nesse Deus da aliança, nesse Senhor, nesse Deus santo, ele diz: não morreremos. Mas ele ainda fala de um Deus que é autoexistente, que é esse Senhor, que é esse Deus da aliança, que é esse Senhor que fez uma aliança com seu povo. Mas ele não destaca apenas isso, ele destaca a santidade de Deus. Ó, meu santo! Deus não é apenas eterno quanto ao tempo, autoexistente quanto ao seu ser, mas ele também é santo quanto ao seu caráter. Ele é totalmente puro e isento de pecado. Ele é luz e não existe nele trevas alguma. Abacuque vai descrever Deus como puro de olhos, no versículo 3, tu és tão puro de olhos que não pode suportar o mal. Abacuque está seguro não só da existência de Deus, não só da sua autoexistência, mas também ele está seguro da santidade desse Deus, da pureza desse Deus. Ele sabe que esse Deus santo não vai deixar com que toda maldade, toda impunidade, toda impunidade passe desapercebida. E é curioso nós observarmos, porque não há um país onde a impunidade reine mais do que no nosso país. E a gente sabe o que é lidar com a impunidade e se revoltar com a injustiça ou com a falta de justiça. Mas uma coisa nós precisamos ter certeza: diante do tribunal de Deus, diante do julgamento do nosso Senhor, a maldade não passará impune. E nós temos no versículo 12 ainda essa descrição de um Deus soberano. A história não está à deriva, como um barco à deriva, caminhando sem rumo, para onde o vento leva. Não, os acontecimentos da história, elas estão seguindo para cumprir o propósito de Deus. Por mais difícil que seja essa situação que nós estamos vivendo, nós precisamos entender que ela está indo para um propósito, está seguindo para um propósito. É Deus quem dirige a história, é Deus quem levanta reis, é Deus quem derruba reis, é Deus que levanta reinos e derruba reinos. Como a gente viu no versículo 6 do capítulo 1, Deus diz: eu que trago os caldeus. Foi Deus que pôs os caldeus para disciplinar o seu povo. As rédeas da história não estão nas mãos das superpotências mundiais ou dos grandes líderes mundiais, mas estão nas mãos do Senhor, nosso Deus. Mas a gente vê que Abacuque também ainda descreve a fidelidade de Deus quando ele ressalta aí ao Deus da aliança, ao Senhor Yahvé, ao Senhor, que está na nossa Bíblia traduzido como Senhor, esse Deus da aliança, esse Deus fiel, que não quebra a sua aliança, que não rompe, aquele Deus imutável, ele não há de quebrar as suas promessas. Mas observe uma coisa que é interessante nesse texto. Esse Deus, ele não é um Deus distante. Olha como Abacuque ora: não és tu desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus. É um Deus pessoal. Não só meu Deus, ele diz: ó, meu santo. Abacuque está com as suas questões, mas ele não está falando com Deus distante, ele está falando: meu Deus, meu Senhor. Assim como o próprio Senhor Jesus, quando ele ora na oração do Pai Nosso, ele diz: Pai nosso. É o nosso Deus, é o nosso Pai. Não um Deus distante. O Deus
da Bíblia não é apenas um ser supremo criado pela imaginação humana, mas Ele é um Deus revelado, Ele é um Deus pessoal, um Deus que se relaciona conosco, um Deus que nós podemos dizer, meu Deus, meu Senhor. Isso mostra que essa oração de Abacuque, mesmo apresentando as suas queixas, e nós vamos ver agora no segundo ponto, as perplexidades de Abacuque, ou as queixas de Abacuque, do verso 13 até o verso 17, onde Abacuque apresenta as suas queixas, nós vamos perceber que mesmo diante desses questionamentos, que para nós parecem questionamentos duros, difíceis, Abacuque está diante de um Deus que ele coloca como meu Deus, como seu Deus, e do qual ele se relaciona, ou seja, não é alguém que está apontando o dedo para Deus, mas é alguém que está indo diante de Deus para colocar suas questões. E quais são os questionamentos, as perplexidades de Abacuque? Primeiro está no verso 13, vamos olhar quais são essas perplexidades. A primeira perplexidade de Abacuque é como conciliar a santidade de Deus com o uso que ele faz dos perversos. E aí você pode ver as perguntas que Abacuque faz. Observem essas perguntas, cada uma delas é uma perplexidade de Abacuque. A primeira pergunta que ele faz é: por que então tolera os traidores e te cala quando os perversos devoram aqueles que são mais justos do que eles? Abacuque está com uma crise teológica. Como conciliar a santidade de Deus com o uso que ele vai fazer dos perversos? Ele vai usar uma nação cruel, maldosa, uma nação perversa, para julgar a nação de Judá. E aí, talvez você já tenha escutado essas perguntas hoje em dia de outra forma. Como pode Deus, Todo-Poderoso, e aquele Deus que está no controle de todos os acontecimentos, permitir o mal e ainda continuar sendo santo? Será que você não já ouviu perguntas como essa? Como pode Deus usar uma nação impiedosa para muitas vezes julgar o seu povo? É como se Abacuque estivesse usando as seguintes palavras: como é que o Senhor, sendo tão puro de olhos, pode conservar-se em silêncio, enquanto os poderosos caldeus, os malvados e ambiciosos, devoram as pequenas nações, que, conquanto não sejam moralmente perfeitas, tudo bem, dizia Abacuque, são politicamente inocentes e mais justas do que os inimigos pagãos que não reconheciam nenhum Deus fora do seu próprio poder. Simplificando mais ainda, é como ele estivesse dizendo o seguinte: como o Deus Santo pode aceitar o mal prevalecendo no mundo? Como pode aceitar a injustiça que caminha a passos largos em nossos dias? Ainda hoje nós precisamos lidar com essas questões. Como que, muitas vezes, a gente pode se perguntar como que Deus permite que cristãos morram por sua fé em países como Coreia do Norte, China. Como a gente viu, como Deus permite muitas vezes nações tão perversas que destroem igrejas, queimam cristãos. Talvez nós tenhamos essa perplexidade de Abacuque ainda em nossos dias. Como pode o mal prevalecer? Ou não apenas nessas esferas, nós podemos até pensar nisso em outros aspectos. Como podemos então lidar com o fato de que os nossos governantes, aqueles que estão ali para fazer as leis, criarem leis para que eles possam roubar o povo na cara dura e ainda achar que isso é normal? Como eles podem criar leis de impunidade para que eles possam roubar e não serem nunca pegos? Como Deus permite isso? E a gente fica com essa perplexidade, a semelhança de Abacuque.
Mas Abacuque tem outras perplexidades. Olha o verso 14 que ele diz: por que tratas as pessoas como se fossem peixes do mar, como se fossem animais que rastejam, que não tem quem os governe? É uma outra perplexidade de Abacuque. Como conciliar o amor de Deus com a entrega sem reservas do povo da aliança nas mãos dos caldeus? Essa era a perplexidade de Abacuque. E aqui ele vai usar no versículo 14 uma metáfora. E a metáfora vai seguir até o final do verso 17. E é uma maneira dos profetas escreverem, falarem metáforas. Usar essas figuras que vão nos ajudar a entender o que ele está falando. E a figura que ele está usando aqui é de como se as pessoas, como se a nação fosse peixe no mar, né, ou como animais que se rastejam, que não tem quem os governe. E a perplexidade dele é essa: como o amor de Deus entrega a sua nação dessa forma. Em linguagem figurada, o profeta vai levantar essa queixa. Os falsos profetas, eles vão até tentar enganar o povo com mentiras. Jeremias, que era contemporâneo de Abacuque, ele vai falar várias vezes isso. Enquanto Jeremias estava ali dizendo: olha, virá a nação para julgar Judá. Aí tinha os falsos profetas que diziam o seguinte: não é bem assim, não ligue para Jeremias, né? Deus não vai fazer isso, Deus nos destruirá. E aí eles gritavam paz, paz, quando não havia paz. Eles diziam: não é bem assim. E muitas vezes, hoje em dia não é diferente, quando muitos falsos profetas se levantam apenas para massagear o ego do povo de Deus, dizendo o seguinte: não, pecado não é tão mal, as coisas não são assim, você pode aproveitar a vida, você pode fazer o que você quiser, Deus ama a pessoa de tal forma que Ele nunca vai fazer nada de mal, mesmo que a gente esteja ignorando totalmente a vontade dEle. Não, segue. Para usar aqui uma expressão bem atual, né? Siga aquilo que a sua vontade mandar. Siga aquilo que você achar que é correto. E muitos pregam essa mensagem hoje. E lotam igrejas. É claro que lotam. Quem não quer ouvir que tudo que faz é correto, que tem um Deus que te ama e vai validar tudo que você faz, e ainda assim vai te levar para o céu? Quem não quer? A mensagem do Evangelho é uma mensagem de amor? Sim. Mas não é essa a mensagem de amor. É uma mensagem de amor que custou a vida do Filho de Deus na cruz. Ele nos amou a ponto de mandar seu Filho para morrer por nós, porque o pecado não podia passar impune, mas ele vai ser punido em Cristo. E aí Abacuque não consegue entender como que esse Deus de amor vai entregar os seus filhos, o seu povo, nas mãos dos caldeus. Mas ele segue, verso 15 e 16, com outro dilema, com outra perplexidade, quando ele tenta conciliar a soberania de Deus com a autodivinação dos caldeus, quando ele diz: o inimigo pesca todos com anzol, apanha-os na sua rede e ajuntam na rede de arrastão. Então ele se alegra e fica confiante. Por isso, ele oferece sacrifício à sua rede e queima incenso à sua rede de arrastão, pois é por meio delas que aumentou as suas riquezas e tem muita abundância de comida. O que ele está dizendo é o seguinte: olha, Senhor, olha só, eles vão dominando tudo, eles vão pegando assim como se estivesse ali jogando a tarrafa ali, pega tudo, traz aqui e depois eles adoram a própria rede. Eles são um povo arrogante, orgulhoso. Como pode o Senhor soberano permitir isso? Ou como pode o Senhor soberano usar esse povo? Esse povo que, ao mesmo tempo que ele está fazendo isso, esse povo está adorando a sua própria rede. Ou seja, aquela pessoa que chega de noite, coloca a cabeça no travesseiro e diz o seguinte: obrigado a mim mesmo, porque eu sou o cara.
porque tudo que eu tenho é graças a mim, o meu esforço, as minhas características, as minhas qualidades, e adora a si mesmo. Constrói um altar com a sua foto, quando não com um espelho, e fica ali adorando a si mesmo, e Abacuque não consegue lidar com essa questão. Como a soberania de Deus lida com esse povo que faz isso? Como que a soberania de Deus vai lidar com essa maldade dos caldeus que estão aí bem relatadas? Como conciliar a providência de Deus com a perseguição implacável do inimigo? Como conciliar? Por isso que ele diz, mas será que ele continuará a esvaziar a sua rede? Versículo 17, será que continuará a matar os povos sem dó nem piedade? Como ele não conseguia conciliar essas coisas? Ele estava usando todos os meios, ali os caldeus, para capturar os judeus. Quando ele vai dizer ali que pega de arrastão, ele vai usar todos os meios possíveis para isso. Eles estavam não apenas capturando, mas eles estavam enriquecendo de forma ilícita sobre as outras nações. E eles estavam destruindo sem piedade os judeus. E se você quiser depois ler o livro de Lamentações de Jeremias, você vai ver como foi de fato cruel a tomada de Judá. Como os caldeus foram de fato perversos nessa tomada. Como eles eram uma nação má e cruel, de fazer assim atrocidades que nós ficamos de fato estarrecidos. Eles de fato eram uma nação cruel, e Abacuque sabia da história e da fama desse povo. Mas o que deixou Abacuque perplexo é porque Deus disse no versículo 6, pois eis que trago os caldeus, nação cruel e impetuosa, que marcha pela largura da terra, para apoderar-se de moradas que não são suas. O que Deus está dizendo? Eles são maus, são cruéis, mas eles também estão debaixo da minha soberania. Nada foge ao controle de Deus. Mas, versículo 1 do capítulo 2, Abacuque diz o seguinte: estarei na minha torre de vigia, ficarei na fortaleza e viajarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Abacuque, ele apresenta essas queixas para o Senhor, mas ele diz o seguinte: olha, eu vou para a minha torre de vigia, eu ficarei na minha fortaleza. Ou seja, ele está dizendo, eu vou subir, vou ficar atento, vou para a minha fortaleza e vou vigiar, para ver o que Deus me dirá, qual resposta o Senhor há de me dar para a minha queixa. O que Abacuque está dizendo é o seguinte: olha, ainda que eu esteja perplexo com todas essas questões que eu apresentei para vocês, ainda que Abacuque estivesse perplexo com isso, ele está dizendo o seguinte: olha, eu sei que Deus há de me responder. Eu sei que Deus há de lidar com essa questão de alguma forma que ele não entendia. De alguma forma que talvez ele ainda não estivesse vendo, e ele aguardaria a resposta do Senhor. E Abacuque vai, de certa forma, encontrar alívio para a sua dor e resposta para as suas angústias em alguns pontos importantes. Eu quero encerrar com esses pontos de aplicação que também são para nós. Como que as perplexidades e os questionamentos, muitas vezes difíceis da vida, não devem roubar ou destruir a nossa esperança, como nós propomos no tema. Primeiro, o nosso consolo, ele é encontrado na meditação acerca da pessoa de Deus. Nós precisamos conhecer quem Deus é. Precisamos saber quem é o Deus que nós servimos. E ao conhecer o Deus que nós servimos, isso vai nos dar esperança. Independente da crise, nós precisamos saber
quem é esse Deus que nós nos relacionamos. O conhecimento de Deus é o melhor caminho para resolvermos nossas profundas angústias existenciais. Saber quem Deus é o melhor caminho para isso. Abacuque sabia a natureza de Deus, verso 2 e 13, ele sabia quem Deus era. E isso foi o que o sustentou diante de questões profundas da vida. Como nós conhecemos a Deus? Diariamente, no nosso tempo devocional com Ele. Onde nós lemos ali um texto da Bíblia e nós aprendemos algo acerca de quem Deus é. E isso nos dá esperança. Lembre-se do que Jeremias disse no livro de Lamentações, diante desse mesmo cenário. O que é que ele diz? Preciso trazer à memória aquilo que me dá esperança. Nós precisamos, em momentos difíceis, em momentos de crise, nos lembrar daquilo que nos dá esperança. E o que nos dá esperança diante disso é conhecer quem é o nosso Deus, quem é o nosso Senhor. Olha o que o apóstolo Paulo diz: eu sei em quem tenho crido, estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Paulo, mesmo diante das suas circunstâncias, ele sabia quem Deus era. Por isso, diante de crise, ele vai dizer em 2 Coríntios, estamos abalados, mas não desanimados, estamos perplexos, mas não desesperançosos. Paulo ele sabe quem Deus é. E conhecer a Deus é o que vai nos dar consolo em tempos de crise, em tempos difíceis. Consolo também é encontrado quando nós meditamos acerca da obra de Deus, aquilo que Deus já fez na história do seu povo, mas aquilo que Deus fez também na sua história. Nesse ponto, eu encorajo você, crie um diário de todos os livramentos que Deus já fez na sua vida. Se você não tem, comece de agora. Depois de um ano, olhe para aquele diário e veja o quanto Deus já te livrou, o quanto Deus já te protegeu, o quanto Deus já fez na sua vida, o quanto Deus já usou de circunstâncias para moldar o seu caráter. E aí, olhando para o que Deus fez, isso vai te trazer consolo. Talvez você vá olhar, olha essa situação que eu estou passando, Deus já me deu livramento em outras vezes. Então esse Deus que está conduzindo a minha história, Ele não há de me desamparar agora. O consolo pode ser encontrado também quando nós temos a garantia que Deus nos destinou para a vida e não para a morte. Abacuque diz, não morreremos. O nosso Deus é o Deus que nos criou para a vida. O próprio Jesus diz, eu sou a verdade e a vida, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então, em grandes momentos de aflições, e como a gente tem passado grandes momentos de perdas, nós podemos ver que nós fomos criados para a vida e para a vida eterna. O consolo pode ser encontrado também quando nós levamos nossas causas a Deus. Quando nós levamos nossas causas a Deus e somos informados de que o ímpio não prevalecerá para sempre. A melhor maneira de lidar com as perplexidades, com os dilemas da vida, é levarmos todos eles a Deus, colocarmos todos os nossos dilemas diante de Deus. Não sei quantos dilemas você tem, não sei quantos você já apresentou ao Senhor, mas saiba que colocá-los diante de Deus não vai te trazer problemas, vai te trazer cura, vai te trazer consolo. Por isso nós devemos orar, colocar diante de Deus, na certeza de que esse Deus
esse Deus que nos sustenta, esse Deus que nós conhecemos, que nós servimos, que nós adoramos, é o Deus que cuida de nós. Por isso, nos períodos de dúvidas, incertezas e angústias, lembre-se de quem Deus é e espere somente nele. Espere somente em Deus. Saiba e confie que Deus sabe exatamente o que Ele está fazendo e a forma que Ele conduz a nossa vida e a história.